eu li duas biografias que marcaram a minha vida e marcaram até hoje. Uma foi a biografia de Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos. E a outra foi a biografia de Adoniran Judson, que foi missionário na Birmânia. Essas duas biografias marcaram a minha vida. Essa biografia de Adoniran Judson é um livro dessa grossura, com muitos detalhes sobre o evangelho na Birmânia naquela época. Eu emprestei o livro e nunca mais li, nunca mais vi, porque esqueci para quem que eu emprestei. Então, se você não me pedir livro emprestado, você me faz um grande favor. Eu não empresto livros. Não me peça. Mesmo assim, ainda hoje, às vezes, a pessoa insiste, eu empresto e ainda continua apanhando, porque eu sou cabeção mesmo. Fazer o quê? Né? Depois tem que ir atrás, tem que batalhar atrás daquele livro. Né? Eu consegui em São Paulo uma biografia do apóstolo Paulo, escrita por um judeu contemporâneo daquela época. A biografia chama-se O Apóstolo, História do Apóstolo Paulo. Emprestei para o Weber emprestou para um outro pastor. O livro não existe. Eu consegui num sebo em São Paulo uma raridade literária. Dados das viagens de Paulo, coisas tremendas. Então não empreste livro. Não é bom negócio. Né? Essas biografias, elas marcaram a minha vida, falaram muito comigo. Elas me ensinaram. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Um saco de laranja por R$2. Hoje estou meio desatualizado, já vendi muita coisa. Hoje não sou bom vendedor, não. Mas já vendi, eu precisava assistir filme do Tarzan, então... O sábado... Aí... Aí tinha que vender coisa. Vendi bolo de arroz, banana, manga, vendia de tudo. Né? É. Então, irmãos, olhe para mim. Se a sua vida não for inspiração para alguém, depois que você morrer, eu quero dizer uma coisa, não valeu a pena você viver não, viu? Não, não é bem assim não. Não, a maioria das pessoas que morrem daqui uns dias, ninguém lembra mais deles. Ninguém lembra mais. Ninguém escreve uma página a respeito deles. Será que se você morresse hoje ou amanhã, está amarrado, né? Espero que você seja arrebatado. Será que alguém vai escrever uma biografia sua para ajudar os outros crentes? Né? Você é um crente muito jovem, né? Mas o que eu quero dizer é que a sua vida tem que continuar falando depois da sua morte. A sua vida tem que ser lembrada. E continuar ajudando as pessoas. Ela tem que se projetar para o futuro. Hã? E continuar falando. Continuar trazendo lições, ensinamentos. Mesmo depois que você passar. Senão não valeu a pena não, irmão. Como é que as pessoas vão se lembrar de você? Né? Como é que as pessoas vão se lembrar de você quando você passar?
Muitos anos atrás eu fiquei com dó de um homem, sabe? Ele era o meu pastor na época. Tinha me convertido recentemente. Um dia ele chegou no púlpito muito feliz, dizendo: irmãos, tenho o prazer de informar que eu passei no vestibular. Eu vou fazer direito, porque eu quero ser chamado de doutor. Os pastores não são chamados de doutor. Eu quero ser chamado de doutor, por isso eu vou fazer direito. Fiquei com pena dele. Eu era um crente bem novo, olhei para ele e falei: puxa vida, né? Que fracasso. Que fracasso, né? Deus me deu essa função de pastor depois de muitos anos que eu havia me convertido. E eu me sinto indigno de ser chamado de pastor. Eu fico assim um pouco lá no meu íntimo, estão me chamando de pastor, né? Porque no Novo Testamento a única pessoa que é chamada de pastor é o Senhor Jesus. Então eles me chamam de pastor, né? E eu fico constrangido. É um privilégio fantástico, né? Então, irmãos, sabe, eu não sei como foi a sua criação. Eu não conheço sua mãe. Mas o caráter começa a se formar lá no útero da mãe. Você não pode mudar o que já aconteceu com você. A forma como você foi gestado. Mães houveram que desejaram que seus filhos fossem abortados. Talvez sua mãe desejou que você nunca viesse à luz, não sei. Talvez sua mãe fumava ou bebia. O cigarro é um problema grave para o feto. Problema muito sério. Talvez sua mãe era uma pessoa muito nervosa. Brigava com seu pai, era uma pessoa insubmissa. Não sei. Talvez uma boa pessoa. Uma pessoa de caráter. Não sei. Mas o caráter começa a ser formado lá, no útero. Daí a nossa, como líderes espirituais, a nossa enorme responsabilidade com os casais da nossa igreja, com os jovens que estão se casando, com as irmãs que ficam grávidas, para ensinar a esses casais a respeito do caráter daquele feto, daquela criança que está sendo gerada no útero. Poucas são as mães que conversam com seus filhos enquanto eles estão no útero. Isso é tão importante. Poucas são as mães que impõem as mãos sobre seus filhos enquanto elas estão no útero e ministram o Espírito Santo sobre elas, sobre as crianças que estão no útero. Os pais, os maridos que fazem isso. Ali começa tudo. Dentro do útero, a criança se alegra, a criança fica triste, ela fica cheia do Espírito Santo. Dentro do útero. É um ser que está lá completamente formado, com corpo, alma e espírito. Não nasceu ainda, mas está lá. Então, irmãos, a formação de um caráter não é uma coisa que acontece. Deixa eu ilustrar isso. Você vai chegar num certo nível, vamos supor. Mas você entendeu isso. Agora você casa, agora você tem filhos. Os seus filhos, porque você entendeu esse princípio, o caráter deles já vai estar numa curva melhor do que a sua. Os filhos dos seus filhos também.
os seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Começa a nascer uma geração nova a partir de você. Porque você entendeu o princípio. Percebeu? Há uma história aqui na Bíblia. Deixa eu mostrar aqui em Lucas 1 para vocês. Lucas 1. Todo mundo, vamos lá. 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ele era sacerdote. Ela era filha de Arão. Arão era o sumo sacerdote. Ambos eram o quê? Justos. Diante dos homens ou não? Diante de Deus. Vivendo como? Você já leu isso aqui na Bíblia ou não? Irrepreensivelmente. Olha que coisa, que afirmação forte. Em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Que caráter. Então, irmãos, olhem para mim. Uma sociedade é formada, uma sociedade tem que ter um caráter. Nós somos chamados para formar o caráter da nossa sociedade. Após gerações e gerações, veio Zacarias e Isabel. Ela filha de Arão, ele sacerdote. Eram justos, viviam irrepreensivelmente diante de Deus, em todos os preceitos. Que caráter tinha esse pessoal? Qual foi o fruto desse caráter? Qual foi? João Batista. Que marcou a história, né? Esse é o Cordeiro de Deus. Por isso é que ele é chamado o maior nascido de mulher. Ele apontou. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A primeira pessoa que falou aquilo. Entendeu, irmãos? Então, na medida em que você vive o caráter de Jesus em casa, as pessoas que estão perto de você também vão viver. Os seus filhos, depois seus netos, depois seus bisnetos. Agora, o contrário também é verdadeiro, né? Você é bêbado? Você vai gerar um bêbado, provavelmente. Né? Não é assim? Você fuma? Seu filho provavelmente vai fumar. Você traiu sua esposa? Provavelmente seu filho vai fazer a mesma coisa. Vai trair a esposa dele. Caráter. Você é velhaco nos negócios, né? Seus descendentes também vão ser velhacos nos negócios. Eu colei aqui na minha Bíblia. Vocês pegaram isso aqui, né? Ah, não está aqui não. Sumiu. O Luciano tirou isso daqui. Tirou isso daqui, Luciano? Ah, está aqui. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Salmo 102, 1 e 2. Foi feito o levantamento, ó.
O que é necessário são as armas espirituais. Foi feito um levantamento sobre a vida de 2 homens, Max Jukes, um bêbado, e Jonathan Edwards. O que aconteceu com o bêbado? Ateu, viveu uma vida ímpia, casou-se com uma jovem ímpia, da descendência dessa união morreram 310 na indigência, 150 foram criminosos, 7 assassinos, 100 eram ébrios, mais da metade das mulheres prostitutas. Os 540 descendentes de Jukes custaram ao Estado $1.250.000. Eu gosto dos americanos porque eles fazem estatísticas. Agora, Jonathan Edwards, um homem de Deus, viveu na mesma época de Max Jukes, porém, casou-se com uma jovem piedosa. Foi feito um inquérito de 1.394 descendentes, veja, mais do dobro, conhecidos de Jonathan Edwards, dos quais 13 se tornaram presidentes de universidades, 3 senadores dos Estados Unidos. Juiz aqui pagou. Quantos juízes pagou aqui? 10 juízes, parece. 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais de exército ou marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 295 formados em universidades, entre eles governadores de estados, diplomatas enviados a outros países. Os descendentes de Jonathan Edwards não custaram ao Estado um vintém. Caráter. Um ateu e bêbado, o outro homem de Deus. Qual a descendência que você vai deixar? Tudo começa com você a partir de agora, de novo. Né? Eu tenho assim uma alegria de saber que os meus 4 filhos estão no altar. Estão servindo a Deus e ganhando almas. E o Joab, meu netinho, acho que tem 3 anos, quantos anos tem o Joab? 4 anos, 4 anos, né? 4 para 5 anos. Eu anteontem fui deixar ele em casa e os pais dele não estavam lá ainda. E lá, vovô, pode me deixar aqui. Eu não tenho medo, eu tenho Jesus. Né? Claro que eu não deixei ele sozinho lá, né? Mas os meus netos todos vão ser ganhadores de almas. Eu já tenho uma porção. Todos vão ser ganhadores de almas. Tem dúvida. Entendeu? A Priscila, que é a minha neta mais velha, está com 12 anos. No dia da conferência aí, semana passada, na sexta-feira eu tinha que sair mais cedo. E ela ia comigo. E eu tirei ela do culto quando o pastor estava ministrando, o Irineu. E ela falou, papai, vovô, ele está ministrando, tem tanta unção lá agora, eu estava lá no altar, tem tanta unção, eu não queria sair. Aquilo assim me alegrou muito o coração. Né? Uma garotinha de 12 anos, né? Mas ela já tem discernimento espiritual. Né? E você pega a Bíblia dela, está tudo anotado. Ela escreve, ela tem caderno, ela leva várias cores de lápis, ela é mais organizada que eu. Anota cada tipo de pregação, ela anota numa cor, cada referência na Bíblia ela vai anotando com cores diferentes. Isso me alegra muito, porque há um preço gostoso de se pagar a respeito dessas coisas, né? Então, irmão, será que as pessoas que estão perto de você podem olhar e dizer, olha, esse daí eu vou seguir porque vale a pena? Porque se eles não seguirem você, vão seguir a Xuxa.
E vão seguir os roqueiros por aí. Esses dias agora tá tendo não sei o que, negócio de rock em Rio, né? Acabou, né? Eu vou seguir, eles vão eleger um roqueiro daquele para seguir. Se seus filhos não seguirem você, vão seguir os roqueiros. Vão seguir os roqueiros. O que você prefere? Né? Quando a gente se converte, eu vou dizer com outras palavras. Quando você é pequeno, olhe para mim, quando você é pequeno, você sofre, quem conhece fazenda aqui sabe disso, a irmã já mexeu muito com fazenda, a irmã, como fazendeira, a irmã sabe disso. A irmã tem uma vaca e a irmã pega o ferro, esquenta no fogo, né, e marca aquela vaca com a sua marca. Não é isso? Daqui 1 ano a marca saiu, não? E daqui 2 anos? Ela sai algum dia? Não sai. Fica lá. Enquanto você é jovem, você recebe marcas na sua alma que ficam lá dentro. Essas marcas são dificílimas de sair. Não sai. Então, o jovem, desde o útero, ele é marcado. As marcas, por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Porque as marcas ficam enquanto a pessoa é criança. Para que outras marcas não fiquem na alma do seu filho. Que fique a marca da palavra de Deus. Né? Agora, essas marcas, irmãos, meu pai não era crente. Meu pai foi um homem, ele está com Jesus hoje, glória a Deus, mas meu pai foi um homem ímpio. Ele tinha assim um certo dinheiro e foi um homem ímpio. Minha mãe sofreu muito com ele, porque ele tinha outras mulheres e pegava outras mulheres, e meu pai bebia muito, e era um bêbado, muitas vezes, né? Bêbado. E interessante, meu pai tinha uma mula, e ele ia para a cidade naquela mula. Ele morava a poucos quilômetros da cidade, nós tínhamos fazenda a poucos quilômetros da cidade, e meu pai ia para a cidade naquela mula. Era uma mula bonita, e ele, como ele tinha dinheiro, ele entrava no bar com a mula. E o pessoal gostava, né? O pessoal que tem dinheiro aplaude, né? E eles aplaudem ele. E todo mundo bebia, né? Agora para todo mundo e tal. E todo mundo sabia que ele pagava. Então ia para lá e a rodada de pinga ele pagava e tudo, né? E ele então punha pinga no prato e a mula aprendeu a beber pinga. E ele enchia o prato de pinga e a mula... E aquilo para o povo era uma festa, né? Meu pai foi um homem ímpio, que marcou a nossa alma. Entendeu? Quando nós éramos muito crianças. Meu pai já bateu na minha mãe, né? Meu pai chamava os demônios para dentro de casa. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Eu devia ter uns 4 ou 5 anos de idade quando isso aconteceu. Meu pai chegou bêbado. A cama do meu pai e da minha mãe era assim nesse quarto. Do lado de cá tinha a cama de 2 irmãs aqui. A porta fechada. A lamparina. A fazenda, antigamente lamparina, não tinha eletricidade. A lamparina. Era aqui, não tinha forro. A parede devia ter uma certa altura. Jogava a lamparina daqui para o quarto do meu pai. Eu vi. Trazia a lamparina de volta, daqui a pouco a lamparina era jogada do lado de cá de novo. Aí, aquela coisa, acendeu a lamparina. A lamparina saiu do lugar sozinha, isso eu vi. E a lamparina acesa, e ela foi esfregada assim na parede e apagou a lamparina.
E de repente, em cima do telhado, assim na madeira, uma luz verde, iluminando o quarto. Aquela luz verde, mas não é um verde bonito não, mas era verde. Aquela luz verde emanando assim da madeira para dentro do quarto. Meu pai bêbado. Meu pai um dia estava com a garrafa de pinga pela metade, a garrafa fechada. Ele balançou a garrafa assim, bêbado, e falou para mim. Eu era criança. Eles estão tudo aqui dentro, ó. Eu mandei eles entrar aqui, eles estão aqui dentro. Eu guardo eles aqui dentro dessa garrafa. Infelicidade. Tristeza, quanta tristeza eu passei na minha casa. Porque meu pai não conhecia Jesus. Um irmão meu tornou-se assassino, tornou-se um bandido, tornou-se um traficante de drogas, morreu assassinado. Outro irmão, há pouco tempo atrás que ele parou de beber, a cachaça quase matou ele. Deu muito trabalho para nós. Esse meu irmão que era assassino um dia quase me matou a facadas. Não me matou porque Jesus não permitiu, ele era muito mais forte do que eu. Marcas que ficaram na minha alma. Um dia meu pai pegou uma vara de ferrão. Ele mandou buscar uma coisa assim num paiol, eu trouxe errado. Ele mandou trazer uma vara, eu trouxe outra. E ele estava com uma vara de ferrão na mão, ele me jogou a vara na cabeça. O pé da vara, com toda a força. Eu neguei, a vara bateu no chão. Eu teria morrido naquele momento. Porque a vara racharia minha cabeça. Marcas que a gente guarda. Minha mãe era analfabeta, mas era uma mulher temente a Deus. Minha mãe também está com Jesus. E eu guardo dela, também do meu pai, certas marcas positivas, mas eu guardo mais dela do que do meu pai. Marcas positivas. As marcas ficam na alma. E você tem que se livrar delas. E daqui para frente, quais as marcas que você vai deixar pelo seu caminho? Para que as pessoas sigam você. Quais as lembranças? Por isso, irmãos, a Bíblia diz, lembra-te de onde caíste. Porque ficam tendências dentro de você. Talvez coisas por causa de coisas que aconteceu com você lá atrás. Problemas ligados com homossexualismo, ligados com alcoolismo, ligados com violência. Eu já estive, mesmo depois que me converti, houve uma época que eu me afastei de Deus, porque havia uma semente plantada no meu coração, uma semente de queda plantada no meu coração. E eu me afastei de Deus, comecei a ganhar dinheiro, ganhei muito dinheiro. Andava com um revólver, ou uma bereta, geralmente uma bereta, mas tinha revólver também. Onde eu ia, eu tinha uma bereta e um revólver. Já enfrentei indivíduo lá no mato com um revólver na mão, para matar ou para morrer. Nunca matei porque Deus não permitiu que eu matasse alguém. Deus, na sua misericórdia, não permitiu. Matar é muito fácil, irmão. Matar uma pessoa é muito fácil. Eu já tive afastado de Deus, eu sei o que é isso. Difícil é morrer. Morrer é mais difícil. Mas matar é muito fácil. Então, as marcas ficam. A semente de queda fica no seu interior. E você precisa se livrar delas. Na medida em que você assume o caráter de Jesus, essas tendências vão desaparecendo, você vai sendo curado, a sua alma vai sendo restaurada de todo o seu passado.
Se você tem tendência homossexual, provavelmente você teve problemas lá atrás nessa área. Ou seu pai teve. E as tendências ficam dentro de você. E assim por diante. Então, irmãos, por isso a Bíblia diz, lembra.